Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elibaldo Biratã e neste vídeo eu trago uma breve explanação a respeito das diferenças entre pandemia, epidemia, endemia e surto. Você já ouviu falar algo a este respeito? Se não, fique aqui e você sairá deste vídeo muito bem explanado acerca deste tema. Gostaria de pedir a você que compartilhe o nosso vídeo e você que ainda não é inscrito, por gentileza, se inscreva em nosso canal e ative as notificações. Logo após a nossa vinheta, estarei iniciando o vídeo de hoje. Seja bem-vindo! Muito bem, queridos, estamos de volta e dessa vez para iniciarmos o nosso vídeo com o tema as principais diferenças entre pandemia, epidemia, endemia e surto. O C-Vírus trouxe um questionamento interessante sobre as diferenças desses conceitos, mas afinal, quando nós falamos de pandemia, epidemia, endemia e surto, nós estamos falando da mesma coisa? A resposta é não. Os termos se diferem de acordo com os fatores, com a quantidade de número de casos de determinada doença, a quantidade de regiões afetadas e até mesmo a frequência com que ocorrem em determinado local. Conhecer esses fatores são importantes, por quê, professor? Ora, para sabermos com que estamos lidando e principalmente para classificar o objeto. Por exemplo, é possível saber quais são as medidas de proteção a serem tomadas. E vamos iniciar as diferenças dessas classificações falando primeiramente sobre o surto. O que vem a ser um surto? O surto é um aumento repentino e inesperado de casos de uma doença em uma determinada região, comunidade ou estação do ano. O número de casos pode variar de acordo com o agente que causa a doença. Geralmente, os surtos são causados por infecções transmitidas por pessoas, animais, ambientes, produtos químicos e até mesmo atividade radioativa. E existem ainda os surtos de causas ocorridas por aquelas famosas viroses. Bom, e a epidemia, professor? Bom, a epidemia ocorre quando há um aumento no número de casos de uma doença em várias regiões, mas sem uma escala planetária. Ou seja, o problema se espalha acima do esperado sem uma delimitação geográfica específica. Neste caso, a doença se faz presente em diversos locais ou comunidades para além daquela onde foram inicialmente identificados os primeiros casos. As epidemias podem ser de nível municipal, estadual ou até mesmo nacional. Para classificar uma doença como epidemia, deve-se avaliar o número de casos em relação à população, qual que é o tamanho dessa população, o quão suscetível essa população é a esta doença, e analisa também os critérios técnicos relacionados à região em que os primeiros casos ocorreram, bem como o período em que se iniciaram. Já a endemia se dá quando uma doença tem recorrência em uma região, mas sem um aumento significativo no número de casos, ou seja, o problema se manifesta com frequência e segue um padrão relativamente estável que prevalece. Se houver alta incidência e persistência da doença, pode-se ainda ser chamada de hiperedêmica. E a pandemia, professor? Bom, uma pandemia é uma disseminação mundial, ela atinge o planeta. Ela pode surgir quando um agente infeccioso se espalha ao redor do mundo e a maior parte das pessoas não são imunes a ela. Em uma escala de gravidade de todos esses males que nós acabamos de citar, a pandemia é o pior dos cenários. Por quê? Porque ela se estende em várias regiões do planeta. Mas isso não necessariamente significa que a situação é irreversível ou que o agente causador da doença tenha aumentado o seu poder. Muito bem, queridos? Se você gostou desse vídeo, ajude-nos a informar outras pessoas compartilhando o mesmo em suas redes sociais. Nossa fonte de pesquisa é o rilab.com.br. Deus te abençoe. Obrigado.